WW está voltando do intervalo. A gente vai se dedicar agora à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização com enorme prestígio. Ela reúne algumas das economias mais avançadas e mais ricas e é pretensão do Brasil fazer parte, como também da Argentina e outros. Ela fez uma série de projeções em relação ao que se pode esperar da economia brasileira no ano que vem, mas os números estão com Daniel Rittner a partir de Brasília. Daniel, a bola é tua. Vamos lá, William. Primeiro, só classificando a OCDE, acho melhor a gente tratar, em vez de clube dos países ricos, essa linguagem aparece muito, principalmente ali nos circuitos de esquerda, eu prefiro chamar de clube de boas práticas internacionais. Você tem ali as grandes economias mais desenvolvidas do mundo trabalhando ali para compartilhamento de experiências, de boas práticas. Acho que cabe melhor para descrever a OCDE. O que a OCDE hoje mostrou num imenso panorama sobre a situação da economia brasileira, com um olhar ali sobre tributos, fiscal, projeções macroeconômicas. Vamos ali para uma tela que vai mostrar para a gente comparar o que a OCDE está dizendo e o que o governo brasileiro, seja o Ministério da Fazenda ou o Banco Central, prevêem. Para o PIB, a previsão de crescimento do Ministério da Fazenda atualmente é de 2,2%. A OCDE está dizendo, olha, é um pouquinho menos, 2,2% é otimista demais, trabalhamos com 1,8%. Já para a inflação, cenário positivo. Na semana passada, quando se reuniu para definir a nova taxa de juros, o Comitê de Política Monetária do Banco Central mencionou uma expectativa de 3,5% para a inflação de 2024. A OCDE está dizendo que vai ser menos, que vai ser 3,2%. Boa notícia, porque abre mais espaço para uma redução mais intensa da taxa de juros. O problema mesmo é quando a gente olha o lado fiscal. A Fazenda insiste no discurso de déficit zero para 2024, mesmo a gente sabendo que é muito difícil, e a OCDE descarta isso completamente, ignora essa promessa do Ministério da Fazenda, trabalha com um cenário de menos 0,5% do PIB de déficit para 2024 e também um déficit da mesma magnitude para 2025, quando o arcabouço fiscal imaginava superávit a partir de 2025. O que isso significa já em 2024 no longo prazo? Quando divulgou o marco fiscal, a Fazenda trabalhava com 78,3% de dívida bruta do governo em relação ao PIB. A OCDE já prevê mais, crescimento mais baixo. E déficit significa uma projeção maior também de endividamento, 80%. O problema é quando a gente olha a trajetória, o longo prazo. E aí eu concluo dizendo que a OCDE alerta para o fato de que sem medidas de ajuste fiscal mais consistentes, que inspirem mais confiança, a trajetória é explosiva e podemos chegar a 2037 com 100% de relação dívida-PIB. Você viu o editorial que o Daniel fez antes de expor os números para nós, né? Você viu? Ele tirou a ideologia da definição de OCDE. Ele disse, não pode chamar de país rico, não. Tem que falar de clube daqueles que têm boas práticas. Resulta que aqueles que têm boas práticas são ricos. Aí eu não fiquei sabendo se eles são ricos por causa das boas práticas ou o que é o ovo ou a galinha. O Acemoglu já disse que as boas práticas... Ao grupo das boas práticas que ficaram ricos. Ou ricos... Por serem ricos, têm boas práticas. Não, eu acho que ficaram ricos porque adotaram boas práticas, tanto assim que criaram um clube para dizer, escuta, olha, essas práticas são tão legais que a gente quer ficar rico, faça parte desse clube. Mas nessa, eu tô com o Daniel. Eu só discordo um pouquinho do Daniel. Não sei se é discordar, eu tenho uma visão alternativa aqui sobre essa coisa com relação ao déficit público e ao comportamento da dívida. A minha percepção é de que... Você acha que o Daniel foi muito fiscalista demais, foi isso? Não, eu acho que o Daniel tá num papel de dizer, olha, o governo insiste numa coisa irrealista. A minha sensação, conversando inclusive com o próprio governo e com quem acompanha de perto aí a gestão pública, é de que não é uma irrealidade do governo do ponto de vista do que ele vai conseguir fazer, mas há uma determinação de manter a meta, de manter um objetivo, que é um objetivo que não será cumprido ali per se, mas que vai permitir ao governo cumprir as regras do jogo caso a meta não seja cumprida, entende? Então, a minha percepção é de que, assim, olha, o governo tem um compromisso de zerar o déficit,
Mas o que está por trás é que é mais importante. Se ele não cumprir a meta, ele tem que cumprir todo o resto. E a cobrança do mercado financeiro, por exemplo, dos economistas em geral, não está mais sobre a meta em si. Tanto que o mercado espera bem mais, espera um déficit de quase 0,80 e a OCDE está prevendo meio. E aqui tem uma visão particular da OCDE, que é o seguinte: o que atrapalha a política fiscal no Brasil é a rigidez do orçamento, é a instabilidade das regras fiscais, né? Eles chamam a atenção para isso. Tiveram um teto de gasto que não funcionou porque era rígido demais e agora tem um arcabouço fiscal que gera previsibilidade, mas que não mexe no que é mais importante, que é a rigidez do orçamento. Então, tem uma leitura bem subjetiva deles, não sei se o Daniel concorda, bem subjetiva deles, da gestão da coisa pública no Brasil. E o não cumprimento da meta... Da eficiência do gasto público. Da eficiência do gasto público. E falam isso especificamente, inclusive, sobre setores específicos, saúde, educação e por aí vai. Investimento em infraestrutura e tudo mais. Caio, tem um ponto que tanto o Daniel quanto a Thaís estão abordando, que é como é que a OCDE pensa o Brasil, né? Tem uma frase nessa apresentação que eles fizeram hoje a respeito da nossa economia, dizendo o seguinte: precisa ter reformas, aliás, a palavra que eles usaram, reformas estruturais mais ambiciosas. O que é que você diria para o pessoal que escreveu esse relatório do OCDE? Para acreditar em mais reformas estruturais ou, gente, um papel aguenta qualquer coisa, mas isso aí não vai rolar? Não, William, eu tenho a percepção, sempre que a gente vê esse cipoal de dados, né, por exemplo, esses da OCDE, o próprio relatório do FMI, né, Thaís, quando a gente já tratou aqui no WW, também elogiava as reformas estruturantes de 2016 para cá, para elogiar a economia brasileira e os resultados da economia brasileira olhando para as reformas que foram feitas de 5 anos para cá. Mas eu sempre gosto de colocar, quando eu observo esse cipoal de dados econômicos e de previsões econômicas, um indicador que não aparece nos cálculos, que é o indicador político. A taxa provável de sucesso político-eleitoral do projeto político que está no poder. Se eles observam, se o governo atual, por exemplo, observa esses dados todos da OCDE, fala, poxa, déficit 0,5, a nossa meta é déficit 0, pelo menos a perseguição dessa meta. A inflação está 3%, o OCDE está falando 3,5%. Com isso a gente consegue se reeleger? Acho que os governos costumam pensar assim. E creio que o governo atual, ele pensa que sim. Então, ele caminha para avaliar a taxa de sucesso do projeto político dele, menos por esses indicadores, tais quais estão, e mais pela possibilidade de reeleição do projeto político ao qual ele está inserido. Então, mas... Agora sim, vamos olhar o governo Dilma Rousseff. Os dados não eram esses. Os indicadores apontavam o desastre econômico e tudo mais, a possibilidade de queda, enfim, e tudo que aconteceu depois. Era um cenário diferente desse. Eu só estou colocando que, quando ele fala o CDE, com isso aqui eu consigo... Não era um cenário diferente, sabe por quê? Na essência, era o mesmo cenário que a OCDE descreve hoje, de mudanças constantes nas regras fiscais, mudanças constantes dos compromissos de médio e longo prazo, aqueles que geram estabilidade, que geram previsibilidade e, portanto, incentivam o investimento. Então, a diferença está no mérito dos projetos. Mas, né? Mesmo assim, ela acabou sendo eleita, né? Reeleita. Sim, ela foi reeleita porque a leitura foi tirada política... Exato. Não, porque eu estou dizendo que às vezes tem uma dissonância entre o que é a agenda que precisa ser feita e perseguida, ok, todos concordamos quanto a isso. Mas o governante, ele vai olhar um outro, poxa, com isso aqui eu consigo me manter no poder? Sim, mas aí a gente está falando... E se eu fizer um arroxo muito grande? A Dilma cometeu um dos maiores estelionatos eleitorais da história brasileira, né? Quando ela passa a campanha inteira fazendo aquela propaganda horrorosa, que o Banco Central ia tirar o prato de comida das pessoas e exatamente 3 dias depois da eleição, ela aumenta o juro. Peraí, mas deixa eu voltar para o ponto central do que nós estamos tratando aqui. Por que nós já saímos da OCDE. Por que nós estamos pondo a OCDE aqui para o público? Porque é o clube dos que tem boas práticas. E por isso ficaram ricos. E eles dizem o seguinte: se vocês querem ficar ricos como nós, né, vocês têm que pensar na implementação dos gastos públicos, vocês têm que pensar em disciplina fiscal
E aí sim, a OCDE diz, se isto funcionar, a gente até eleva aquilo que se chama em economês de PIB potencial, não é o PIB mesmo, é o PIB que poderia ser atingido. Então, nesse paper de hoje, nessa apresentação de hoje, eles estão dizendo o seguinte, se o arcabouço fiscal funcionar, se a reforma tributária funcionar, a gente aumenta o PIB potencial do Brasil, que vem baixando nos últimos anos, a gente dá uma aumentada nele em 0,5%. E aí, vai funcionar, Daniel? Então, William, você fez uma pergunta ali para o Caio que eu gostaria imensamente de ter respondido, porque você lembrou que nesse tipo de relatório, e também nos relatórios do FMI, do Banco Mundial, você tem muito ali reflexões, elucubrações que muitas vezes são bem aceitas no papel, mas pouco significam na prática. Será que rola? E ali a OCDE, entre um monte de temas para aumentar o PIB potencial do Brasil, que são pouco críveis, são pouco factíveis politicamente. Reforma administrativa imediatamente é uma recomendação da OCDE. Lembra que outra recomendação da OCDE é que benefícios previdenciários, aposentadorias não sejam vinculadas mais ao salário mínimo, sejam vinculadas apenas ao aumento da inflação. Isso é politicamente inviável. Quando Paulo Guedes citou isso entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, gerou um estrago danado. Então, isso não vai acontecer, muito menos no governo Lula. Mas o OCDE faz uma recomendação, e essa eu gostaria de destacar, porque é factível e essa mexe com o debate político. Porque a gente vai entrar, depois de sexta-feira a gente ter aprovado finalmente uma reforma tributária que se aguardava há décadas sobre consumo, a gente vai entrar numa fase que é a reforma tributária sobre a renda. E a OCDE diz uma coisa muito interessante. A OCDE diz o seguinte, olhando a experiência internacional, as boas práticas, não é conveniente que o Brasil continue tendo deduções no imposto de renda de gastos com saúde, de gastos da classe média, com planos de saúde, com consultas ou exames particulares, que isso não é uma boa para a distribuição de renda, que a classe média, mais a classe média do que qualquer outro circuito ali, de qualquer outro grupo, se beneficia indevidamente do sistema tributário usando essas deduções do imposto de renda. Para o debate que vem aí, em 2024, essa recomendação é muito importante. E o governo Lula, que tem uma visão um bocado crítica, distanciada da OCDE, pode se valer dessa recomendação para emplacar no Congresso as suas propostas. Essas recomendações da OCDE, elas coincidem muito em mérito com o enorme estudo que o Banco Mundial fez sobre o setor público brasileiro em 2017 e que foi tratado ali, continua sendo apontado. Reforma administrativa. Exatamente, da reforma administrativa, da questão da vinculação e da indexação dos gastos, que o Daniel chamou a atenção aqui, que aliás foi um ponto ousado, né, deles dizerem, olha, tem que parar com essa vinculação com o salário mínimo, que era uma coisa que a equipe do Paulo Guedes e ele mesmo defendiam muito. O governo sabe, quem está lá, o Fernando Haddad sabe que é ruim ter o salário mínimo vinculado aos benefícios, mas é politicamente muito difícil de fazer, e aí vem aqui da discussão que eu e o Caio a gente estava tendo. Quanto que a política acaba tomando decisões que corroboram o diagnóstico sobre a economia brasileira, né? De que, como a gente não consegue avançar. Eu acho que a tese do Caio é mais brutal ainda. Vê se eu li você corretamente. O que você está dizendo é o seguinte, se seguir o que a OCDE pede, não ganha eleição. Não necessariamente a gente não ganha eleição, mas que um receituário que coloque em risco uma derrota de um projeto político que está no poder, ele tende a ser menos acatado por motivos políticos, às vezes não por motivos ideológicos. Então, mas mesmo. a ênfase deles, por exemplo, é na questão do gasto público. Sim, sim. Um dos senões que eles colocam na apresentação hoje em relação à performance da economia brasileira esperada é a capacidade do governo tomar conta das contas. Sim, mas vamos pegar o histórico desse século, né? O PT ganhou a eleição de 2006, de 2010, 14. 2006, primeiro mandato do Lula, até fez ali no começo, seguiu uma agenda, esse receituário, mais ou menos podemos dizer, ganhou a eleição. Em 10 não fez, segundo mandato não. Primeiro mandato da Dilma não fez. 2003, 2006. Ganhou a eleição. 2002, 2006 e depois 2010. Então, é um partido, é um governo que costuma não seguir esses receituários e, ao mesmo tempo, costuma
ir bem em eleições nacionais, né? Majoritárias, né? Para a presidência da República. Logo, no subconsciente deles, dos formuladores, fala, poxa, esse receituário, se eu seguir, eu perco o voto e não ganho eleição. É nesse sentido que eu estou colocando. Okay. Porque... né? De ter uma taxa, eles pegam a cartilha e deve ter uma taxa ali, taxa de sucesso político, maior ou menor. Né? E eles vão seguir esse feeling. Agora, tudo bem, a gente vê a preocupação deles, por exemplo, com o perfil da dívida num prazo de até, se não me engano, até 30, 32. Eles estão jogando 10 anos para frente o perfil da dívida brasileira. E ali eles fazem um alerta forte em relação ao que foi aprovado sexta-feira. Eles dizem o seguinte: se a implementação da reforma tributária não for bem sucedida, isso torna insustentável a evolução da dívida pública brasileira, Daniel. Mas é incompatível com uma visão que está disseminada em muitas alas do governo aqui no momento, e era a tese, em última instância, que foi bastante difundida por André Lara Rezende no início do ano, né? E teve os seus adeptos no BNDES, por exemplo, de que o endividamento não é um problema e que o Brasil não tem que se preocupar tanto com esse ritmo, essa trajetória explosiva, que pode se tornar explosiva do endividamento na relação dívida-PIB. Que a OCDE aponta, olha, pode passar de 100% em 2037, isso é muita coisa. E aí sempre se olha para os países ricos e diz o seguinte: a União Europeia está muito endividada, os Estados Unidos estão fazendo um déficit fiscal imenso e crescendo, fazendo essa dívida crescer velozmente. O Japão está assim há muitos anos. Mas aí tem todo um contexto, puxa vida, esses países não têm histórico nenhum de calote, então o mercado não questiona. Tem moedas fortes, podem imprimir moeda forte, né? Tudo somado não é comparável à situação de déficit e fragilidade nas contas públicas do Brasil e um endividamento crescente com o dos países ricos. Isso me parece absolutamente um erro. Aí entra a história do gavião e a galinha, né? Uma coisa é ter um problema e ser rico, outra coisa é ter um problema e ser pobre. O Brasil tem uma dívida desse tamanho e ele paga pelo que paga, pelo histórico que ele tem, né? E o fato de a gente de ser uma dívida na moeda local, de ser financiada por locais, porque a participação do estrangeiro entre os credores é pequena relativamente, não significa que não haja percepção de risco e que não haja cobrança de risco. Em 2002, quando o Lula estava para se eleger, o Tesouro não conseguia vender papel que vencesse a partir de janeiro de 2023, o Brasil praticamente voltou para o overnight. Quer dizer, nós não vamos voltar para essa situação. Agora, a convicção do Lula não mudou de 2002 para cá, tanto que ele testou o seu receituário depois que a casa estava arrumada e o país cresceu. Então, só para fechar, William, eu acho que o que a OCDE faz é o que outros organismos já fizeram em momentos diferentes, para alertar, escrevendo de um jeito às vezes mais suave, às vezes mais duro, sobre problemas estruturais brasileiros que a gente ainda não lidou. O Daniel ia falar, depois disse que não ia mais falar, porque eu tenho que ir para o break. Não, rapidamente, William, só para dizer o seguinte, o governo Michel Temer pediu a adesão do Brasil à OCDE. A OCDE finalmente, durante o governo Jair Bolsonaro, topou iniciar o processo de entrada do Brasil na organização junto com outros 5 países, entre os quais a Argentina. Engraçado como a coisa se inverteu. No governo Jair Bolsonaro, o Brasil estava com muita vontade de entrar na OCDE, a Argentina, com o governo Alberto Fernandes, cozinhando em banho-maria. Agora o processo se inverteu. O governo Lula cozinhando em banho-maria e o governo Javier Milei está doido para entrar na OCDE. Já vi gente aqui no governo que torcia um pouco o nariz para a entrada do Brasil, dizendo, olha, se a Argentina entrar com o Milei, aí vai ficar um pouquinho feio. A gente tem que voltar para o editorial de primeira linha do Daniel Hittner no nosso programa hoje, quer dizer, ele não pode falar rico. É por causa disso. Né? Não quer entrar no clube dos ricos, pega mal, né? No clube das boas práticas. A gente vai para o intervalo. Na volta, a população rejeita a mudança e a Constituição do Chile volta para aquela da ditadura do Pinochet. Até já.